E hoje o nosso tema é comunicação como fonte para a reconexão do casal após a chegada dos filhos. E comunicação, vou começar primeiro com a palavra-chave da live, né? Comunicação. Comunicação é uma palavra que a gente não vive sem, né? Nós somos seres de contato, né? Nós estamos sempre em relação com o outro e com o mundo. E a nossa maior ferramenta para sobreviver mesmo, desde que a gente nasceu, é a comunicação. Embora, claro, lá quando a gente é pequenininho, a gente se comunicava, mas de outras formas, não necessariamente verbalmente com palavras, né? Mas com o choro, com o grito, né? O bebê se comunica também de diferentes formas. Então, a comunicação, ela é essa grande ferramenta que eu digo que é uma ferramenta de sobrevivência. É o meio pelo qual a gente expressa o que a gente sente, o que a gente precisa, o que a gente gostaria, quando a gente quer fazer um pedido, uma exigência. Tudo isso, a comunicação está a serviço. Como é que eu vou me conectar com a outra pessoa sem me comunicar? E assim, quando eu falo, né, de comunicação, eu também estou falando aqui de comunicação visual, comunicação corporal, expressão, porque a comunicação, ela é esse todo, que às vezes a gente escuta assim, comunicação é o que eu falo. Não, a comunicação é o conjunto das palavras com com o corpo, com a forma como eu comunico. E daí, assim, vamos lá. Comunicação como ponte para a reconexão do casal. Ela é ponte porque é quando eu consigo expressar algo ou fazer um pedido ou expressar o que eu sinto, um elogio também, eu consigo me conectar com esse outro. E compreender e respeitar esse outro, né? A gente respeita e é respeitado, tudo isso acontece através da comunicação. Como é que o outro vai saber que passou do limite comigo? Como é que eu vou comunicar, dizer para esse outro, até aqui você vem, até aqui não vem, hoje eu não estou bem, eu quero assim, eu quero assado. É muito, muito importante essa abençoada da comunicação. E aí, assim, como é que eu vou resolver conflitos? Olha só, se tem uma coisa que rola num casal, é conflito. Porque nas relações a gente tem divergências, a gente tem opiniões opostas, opiniões contrárias. E eu preciso lidar com isso. Se eu não me comunico, eu esqueci de falar algo, comunicação aqui também pode entrar comunicação escrita. Existem outros caminhos, porque algumas pessoas têm dificuldade de falar, mas elas podem encontrar um outro caminho de se comunicar. Assim como uma ponte, né? Eu usei a palavra ponte porque o que uma ponte faz, né? Eu estou de um lado, vamos dizer assim, num bairro, ou de um lado de cada margem do rio, e eu tenho uma ponte. Essa ponte conecta, essa ponte possibilita que esse lado encontre esse outro lado. Ela abre um caminho de acesso. E é exatamente isso que a comunicação faz com os casais, com as pessoas. Ela abre um caminho. Acho que essa é a palavra. Quando a gente está passando por um processo de mudança, internamente, esse outro não faz a menor ideia do que está acontecendo.
De novo, eu preciso comunicar. A gente escuta muito isso, né? Eu preciso comunicar, eu preciso falar. E aí, assim, quando os filhos chegam, a comunicação ela fica mais desafiante ainda. Ah, por quê? Porque a vida fica mais, naturalmente, a vida fica mais corrida. Naturalmente, vocês vão ter menos tempo. Porque entra, eu digo que entra um pacote completo, porque um filho é um pacote completo de função, de tarefas, de coisas na rotina, coisas no dia a dia, um monte de coisa que você não tinha. E muitas pessoas esquecem de tirar os pacotinhos. Num primeiro momento, até você entender o que você vai tirar, como você vai tirar, você vai tentar, eu digo que no malabares, fazer tudo. E aí, o que é a primeira coisa que fica esquecida e dificultada? A comunicação entre você e seu parceiro. Por quê? Sem tempo. Cansados. Com milhões de demanda, a gente meio que não vai conseguindo se comunicar. E aí, o que mais, né, que atrapalha essa ponte? As diferenças individuais. Que diferenças são essas? Ai, são muitas, mas vamos lá. Cada um tem um jeito de se comunicar. Tem pessoas mais expansivas, mais tagarelas, assim como eu sou meio tagarela. Tem outras mais, a gente chama de introspectiva, mais não que não se comuniquem, porque todo mundo se comunica de alguma forma, mas são mais caladas, né? Falam um pouco menos. Isso não quer dizer que seja um melhor ou outro pior. São formas diferentes. A educação, a forma como eu fui educada, né? A experiência de vida, o que eu assimilo na hora que eu vou comunicar, se eu vou ser escutada, se eu vou ser aceita. Tudo isso está em jogo quando a gente fala de comunicação em relacionamento. E muitas vezes, quando a gente tem uma conexão com o nosso parceiro, assim, lá no início, quando a gente se conhece, ou no início das relações, essa comunicação flui, ela rola muito fácil, porque a gente está conectado, a gente muitas vezes não precisa nem falar, não é mesmo? Como eu comunico? Qual é a minha forma de comunicar? Vocês sabem? Não sei. Muitas pessoas chegam até mim sem nunca terem parado para pensar nisso. Como é que é o teu forte? É mais falado, é mais escrito? Até o horário influencia, tá? Tem gente que é mais falante de manhã, tem gente que prefere falar à noite, tem gente que não funciona de manhã. Quem aí? Não sou eu não, mas quem aí não funciona? Tem gente que, eu digo que o tico-teco, né, demora a pegar de manhã, então não é um bom momento para bater conversas profundas, para ter conversas profundas. Então a gente primeiro precisa entender qual é a minha necessidade e qual é o meu estilo e o que facilita a minha comunicação. Facilita para você organizar o raciocínio antes, escrever antes, gravar. Eu tenho pacientes que gravam. Então, essas diferenças individuais, cada um tem que saber qual é a sua. Quando a gente se conhece, a gente troca um olhar, a gente já imagina, né? A coisa flui. Só que essa realidade não consegue seguir sempre desse jeito, principalmente ali, ó, no estresse, na correria, no dia a dia. Então, eu preciso perguntar para o meu parceiro como ele me escuta. Essa é uma primeira coisa que a gente, sempre quando trabalha com técnicas de comunicação, a gente ensina, né? Eu ensino, que é, você checa como essa comunicação chega? Como assim, ó? Olha só. A pessoa responsável pela comunicação é quem comunica. Tem gente aí que não vai gostar de ouvir isso, mas vamos lá. Eu quero comunicar para você que eu estou chateada com algo que aconteceu. Eu sou responsável por essa comunicação. Quando eu falo algo, eu preciso checar o que você entendeu do que eu falei. E muitas vezes a gente não faz isso.
e às vezes o outro não entende realmente, que é o famoso o óbvio que não é óbvio, né? Eu tenho um exemplo, um dedinho aqui apareceu. Eu tenho um exemplo que eu acompanhei um casal e ela falava assim, é óbvio, ela usava muito a palavra é óbvio. E ela dizia assim, uma vez eles saíram e ela falou assim, eu falei, ele fumava e ela queria que ele parasse de fumar e ele estava fumando às vezes escondido. E na hora que ela saiu, ela estava numa reunião com ele, ela virou para ele e falou assim, ó, se comporte. E foi embora. O que vocês acham que ele pensou? Ele imaginou que ela estaria falando para ele se comportar, né? Tinha outras pessoas, tinha meninas bonitas, fosse uma brincadeira. Só que ela estava falando para ele não fumar. Quando ele chegou em casa com cheiro de cigarro, aquilo foi um drama. E ela falou: Mas eu te avisei para você se comportar. E isso virou quase uma piada, porque não é óbvio, né? Eu mesma, quando escutei essa história, fiquei com aquela cara assim de surpresa, tentando entender o que ela tinha comunicado. Não era muito mais fácil ela ter dito abertamente o que ela queria e perguntado, vamos combinar? Ficamos combinados? O que você escutou? O que você ouviu? Mas esse é só um exemplo de muitos exemplos do que acontece em muitos relacionamentos. Mas eu disse, mas será que você disse? Será que ele entendeu? Então, voltando aqui para eu não me perder, as diferenças individuais, elas impactam muito, porque cada um tem uma forma e você precisa primeiro saber qual é a sua e tentar funcionar de uma forma melhor para você. As barreiras emocionais, como podemos comunicar nossas necessidades e expectativas durante o período de estresse ou mudança, assim. Quando a gente está carregado emocionalmente, né? Carregado emocionalmente quer dizer com raiva ou numa tristeza. Primeiro, nós temos dificuldade de elaborar o raciocínio. A gente embola o raciocínio. Segundo, nós não somos bons ouvintes quando nós estamos mobilizados pelas emoções. Se eu estou muito estressado, se eu estou muito alterado, não é uma boa hora para eu comunicar. É uma boa hora para eu cuidar das minhas emoções. Eu preciso, cada um cuida do jeito que percebe que é melhor para si, tá? Não existe uma regra única. Então, assim, vou dar uma volta, eu às vezes falo assim, entra debaixo de um chuveiro frio, dá uns gritos, né? Dá um mergulho no mar, caminha num parque. Não tem como, cara. Alguma coisa dá para fazer. Tem gente que é até um chimarrão é um caminho. O meu é sempre me trancar num quarto. Eu preciso de um tempo. Então, assim, você precisa primeiro identificar qual é a sua necessidade. Porque na flor das emoções, né? A gente não vai comunicar, não tem ponte. A gente só vai romper essa ponte. A outra coisa é poder dizer para o outro, esse outro sabe o que eu estou passando? Algumas pessoas aí podem pensar, e eu escuto muito. É claro que ele sabe. Não, talvez a gente precise dizer, olha só, eu estou num momento difícil, hoje eu não estou legal. Dá um desconto. Gente, quando a gente fala abertamente, fica tudo mais fácil. A falta de habilidade de comunicar, né? Essa comunicação, desenvolver isso, é algo que a gente precisa realmente aprender ferramentas. A gente não aprendeu a se comunicar. Pequenininho, a gente aprendeu até pelos dogmas, pela educação. No colégio, em casa, a criança, de um modo geral, não tem voz, né? Não sei se alguém aí teve, eu não tive essa sorte. Era manda e eu obedeço. Então a gente não aprende a falar, porque a gente não tá de igual para igual. A gente aprende a acatar, a engolir. E a gente não desenvolve as nossas habilidades. E hoje, as crianças, adolescentes, eles têm um pouco mais de espaço para isso.
provavelmente quem está aí me assistindo não é dessa geração. Não sei, deve ter gente quanto é a idade aí. A minha geração não é, né? Eu já sou um pouquinho, eu acho que já estou um pouco mais antiga aqui. Então, a gente não aprendeu a desenvolver, a gente aprendeu a calar. A gente não aprendeu construtivamente reivindicar, questionar. Então, isso torna muito mais difícil, porque se eu não tenho essa habilidade, e na hora que o filho chega, se vocês não aprenderam isso no relacionamento, e de novo, quando tá tudo maravilhoso, quando tá tudo fluindo, talvez isso não tenha sido tão exigido. Porque assim, quando eu mais vou precisar da minha habilidade de comunicação, quando eu discordo, quando eu não concordo e quando eu penso diferente. Quando tá tudo ótimo, que eu digo que na lua de mel, quando tá tudo ok, nada tá me incomodando, tá tudo fluindo, eu não preciso muito das minhas habilidades. A questão é que quando a gente vai caminhando nas relações, no relacionamento, vai ficando mais longo e esse filho chega, as diferenças começam a aparecer mais e mais. E aí é o dia que é a prova do vestibulado, que é a prova da pós-graduação. Porque eu não vou concordar com tudo, né? Vocês não vão concordar. E vocês vão precisar dessas habilidades. Que habilidades são essas, Oma? Primeiro, a habilidade de saber como você prefere comunicar. O que é importante para você, né? O espaço que você precisa para comunicar. A melhor forma sua de comunicar. A habilidade de escutar. Por quê? Porque também a gente não aprendeu a escutar. E quando alguém está discordando da gente, vocês, eu e a torcida do Flamengo, não escuta. Por que não escuta? Porque, claro, o outro está discordando. Então, eu estou buscando aqui dentro um argumento para eu confrontar e eu ganhar a discussão, porque o ponto de vista dele é diferente do meu. Já não estou ouvindo mais nada. Aí, assim, como melhorar minha habilidade de ouvir, né? Nem sempre consigo, estou compreendendo a mensagem que está sendo comunicada. Então, é tudo disso que eu estou falando. A habilidade de ouvir, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, né? A gente ouve muita coisa ao longo do dia, mas realmente escutar, eu preciso querer escutar e saber que eu preciso escutar. E quando a gente está falando desse meu par e o tema é o nosso filho, eu preciso escutar. Ouvir, né? Escutar primeiro para depois, eu digo assim, primeiro a gente escuta, depois a gente digere e depois a gente responde. O problema é que a gente vomita. E digerir, às vezes, significa que não vou ter uma resposta naquele primeiro momento. Daí entra também a nossa habilidade de administrar o nosso emocional. Porque se a comunicação chega e eu vomito, e eu cuspo, e eu não digiro ela, já também não estou comunicando. Então, mas como é que faz? Eu posso pedir um tempo. Quando é um assunto mais profundo, mais tenso, e assim, esse é o tipo de assunto que mais acontece quando o tema é filho. Eu ouvi o que você falou, eu checo com ele, com ela. Você entendeu o que eu falei? Não vale o outro dizer, sim, entendi. Não. O que você entendeu? Escuta. Que às vezes ele vai dizer, eu escutei que você quer isso. Mas não é isso que eu estou dizendo. Aí você tem que realinhar a sua comunicação. E às vezes você vai dizer, tá, é isso mesmo que eu comuniquei. Eu posso te dar uma resposta amanhã? Eu posso pensar? Eu posso avaliar? Primeiro, o outro se sente escutado. Você tem um tempo para digerir. E vocês conseguem, talvez no dia seguinte, mas não vale esquecer de voltar na conversa, né? Voltar de uma forma mais profunda, talvez com mais clareza. Estou aqui numa sequência aqui de raciocínio, deixa eu olhar minha cola aqui, tá? Comunicação como ponte. Eu botei aqui para vocês para eu falar também sobre muitas coisas que atropelam e atravessam a comunicação.
os eventos da vida, né, como a chegada dos filhos, óbvio que é o meu tema, as mudanças de emprego, as doenças, toda vez que a gente está passando por um processo de adaptação, e isso naturalmente traz questões emocionais para a gente, a comunicação é logo afetada. Ou eu fico mais calada, ou eu fico mais agressiva, ou eu fico mais irritada. Então, vocês precisam se dar conta do que está rolando aí, o que está funcionando, o que está saudável. E tem um outro tema aqui, que é as mídias sociais. Vocês que estão me ouvindo, eu acho que daqui a pouco vai haver uma área na psicologia que vai ser só disso, porque assim, a tecnologia veio para ajudar a gente, né? Olha eu aqui, live, computador, IA, Instagram, mas assim, as pessoas nunca tiveram tão conectadas e tão desconectadas. É um paradoxo, né? Hoje a gente está conectado com o mundo inteiro, né? Eu aqui, essa live, só Deus sabe quem é que vai assistir. Tem vídeos, rios meus, vídeos do Instagram, que às vezes tem 10 mil visualizações, ou seja, eu tenho um alcance que eu nunca imaginei há anos atrás, mas as pessoas estão desconectadas uma da outra. E o quanto que essas mídias e essa tecnologia tem atrapalhado e gerado mal entendido nos casais. Porque o tempo, eu tô sem, o telefone tá ali, mas assim, o tempo que eu tô aqui, eu não tô ali. E o quanto que estar aqui, quando esse outro ali tá precisando do meu olhar, isso irrita o outro. Isso gera, às vezes, angústia e raiva e muitos conflitos. E às vezes a gente nem se dá conta, a gente só fala que não está sendo ouvido. Eu sei que muita gente já fala sobre isso, né? E vocês ainda vão ouvir muito isso, mas se tá ruim a comunicação aí, se vocês não estão conseguindo, e se isso é um tema aí, alguém vai ter que fazer uma proposta. Alguém vai ter que fazer uma negociação de acordos. Tanto tempo sem o celular, vamos realmente sentar para conversar. Às vezes eu acho que a gente está perdendo essa habilidade, porque a gente fica tanto no telefone que a gente quando olha um para o olho do outro, a gente não sabe mais nem o que falar. Então, vocês precisam voltar a mais aqui e menos aqui. Então, as interações humanas, elas são complexas por natureza. E com a chegada do filho, fica muito mais, porque assim, aquela criança que chegou, ela é muito importante para você e muito importante para o seu parceiro. Não é um assunto que a gente, tanto faz, para nenhum dos dois. E todos os assuntos, que vou falar um português que não tanto faz, eles têm uma carga emocional para a gente, ele tem um grau de interesse, eles têm um impacto e eles têm um peso pra gente. Ou seja, não é algo que eu vou, deixa pra lá. Isso é forte para os dois. Aí o que acontece? Quando vocês discordam, o negócio pega fogo. Quando o filho chega, né, as prioridades de vocês mudam, né? Os recursos, as atenções que eram muito mais fáceis distribuídas, era só você com o seu parceiro, o seu parceiro com você. Agora não é mais. Isso também é um impasse na comunicação, dificulta muito essa ponte, porque eu podia conversar a qualquer hora, a gente deitava, aí às vezes o papo fluía, a gente tomava café junto, fim de semana tava só nós dois, né? Não é assim? Quando o filho chegou, tem troca a fralda, compra mamadeira, leva a pota para dormir, dente coçando de noite, a quentinha, a marmita, né? Não é a marmita, até esqueci, gente, meu filho tá com 17 anos. A papinha, não é marmita, olha só. A papinha, vamos sair, leva a papinha, leva a fralda, leva a mamadeira. Então, assim, isso tudo vai atropelando. E aí, não sobra tempo para comunicar.
E aí eu preciso agendar, eu preciso dizer, ó, amanhã tal hora, um papo, um bate-papo para a gente resolver aquela questão, aquele tema. Como podemos lidar com desacordos? Então, é tudo que eu estou falando, né? Os desacordos estão aí porque vocês são diferentes, porque o filho chegou. Não tem uma resposta única, né? Um pouco de tudo que eu estou falando, né? Estar mais disponível para comunicar, estar mais consciente de que realmente vocês vão precisar tirar um tempo para comunicar, cuidar do que é importante para você, né? Entender, convidar esse outro para entender e comunicar o que é importante para ele, checar, né? Se o que comunicou chegou lá do outro lado, pedir um tempo, né? Uma das formas mais construtivas é respeitar esse tempo, mostrar que eu ouvi e pedir um tempo para digerir. Eu acho que isso daqui é um nível de sabedoria, sabe? Que a gente é possível desenvolver, pode ter certeza. Respeitar um pouco o seu cansaço, né, que é grande. Geralmente quem está com filho pequeno ou está no segundo filho está cansado, então às vezes ajuda muito organizar a comunicação antes, né? O tema que eu preciso comunicar, que eu quero comunicar, ele é fundamental, porque na hora ali do calor do momento, eu não vou conseguir lembrar tudo que eu tenho que falar. Quem aí, né? Às vezes vai para uma conversa com o parceiro e dá um branco. Parece que você não tem nada para falar, que você perde o raciocínio. Por quê? Porque você não se organizou, porque você não tem clareza. Talvez um momento foi atropelado, que isso é outra questão. Um momento atropelado, a comunicação ela sai toda atravessada. A rotina mecânica. Quem aí está na rotina mecânica? Muita gente, né? Então, eu vou indo. E eu só percebo que eu estou sem comunicar, que eu tenho muitas questões para serem resolvidas quando o negócio já está fora do controle. Mas ainda assim dá para reverter. Um pouquinho mais delicado, porque quando você começa a ter muitos embates, muitas desavenças, a comunicação vai cada vez piorando. E essa ponte vai ficando cada vez mais difícil. E eu preciso da ponte para me conectar, a ponte da comunicação. Às vezes nós homens temos mais dificuldades de comunicação. Não é uma regra, mas né, tem mulheres com muita dificuldade de comunicação, mas os homens têm uma tendência a fugir mais do embate, a se fechar, né? Mas não são todos, né? Tem homens aí me assistindo, alguns são mais expansivos ou vão mais para o confronto. E aí, de novo, né? Dificuldade de comunicação não é não comunicar, porque a pessoa tem que ter no relacionamento um mais ativo. Não é sua responsabilidade, mas naturalmente você tem um lugar nessa relação, que é de puxar um pouco mais, de não deixar as coisas sem resolução. Eu muitas vezes eu falo, tá, você que está aqui me assistindo, né? Você que é a parte mais consciente ou mais ativa, ou quem olhou primeiro, está buscando algo para essa relação. Começa com você, sabe? De chegar e propor, ó, eu tô percebendo. Quando você começa a se dar conta de que tem algo acontecendo, de que tem algo que pode ser feito, você pode começar isso, startar isso na relação. Eu digo que é que nem uma viagem, né? Às vezes um casal combina os dois, mas sempre tem um que é mais proativo, que vai comprar a passagem, ou que vai puxar, que vai trazer a ideia. E a viagem vai acontecer e ela vai ser legal igual. Porque tem um outro que não tem essa habilidade tão desenvolvida. E essa para mim é a grande riqueza da parceria, essas formas diferentes de lidar com tudo isso.
E eu acho que assim, a comunicação, ela é realmente a alma de um relacionamento. Quando você desenvolve essas questões de entender como eu comunico, o que é importante para mim na minha comunicação, ferramentas, né, para administrar o meu emocional e também como eu faço para comunicar em diferentes situações, é fantástico, porque o filho chegou e vocês precisam resolver uma série de coisas, não é? Não dá mais para fugir. Quando é só a gente, às vezes a gente fala, não quer me ouvir, deixa para lá. Mas tem decidir escola, tem que decidir decisões do filho, questões que você começa a perceber no dia a dia, que é um tema dos dois, coisas da rotina da casa, decisões financeiras. Se vocês não comunicam, se vocês não comunicam, não, vamos lá. Se vocês não conseguem um caminho que é um caminho saudável e que realmente você se faça escutar e o outro te escute e que vocês consigam chegar num acordo, vai dar ruim. Por quê? Porque isso vai ficar aí e vocês não vão conseguir caminhar junto. E isso vai trazer muita dor e muito sofrimento para vocês. E acreditem, mesmo vocês sendo diferentes, mesmo que às vezes a gente está aqui e fala assim, a culpa é do outro. É o outro que é difícil. Talvez tenha um com mais dificuldade. Mas qual é a ponte, vou aproveitar o gancho da live, que eu posso usar para facilitar a comunicação entre a gente? Qual é o argumento que eu vou tocar esse outro para fazer ele perceber que isso é importante, que isso é relevante, que isso está prejudicando a gente, que isso é importante para o nosso filho, para a nossa família, que eu tenho disponibilidade para ajudar, que eu também tenho as minhas dificuldades e eu posso pedir ajuda. Uma comunicação é um grande desafio e uma grande bênção, tá? Porque ela é uma ferramenta que a gente tem. Nós somos, né? Nós somos seres falantes, expressivos, e nós precisamos nos conectar, porque a gente está o tempo todo, como eu falei no início, em relação com o mundo, com o outro, com o nosso filho. Beijo para vocês.